Olá, novamente estamos aqui para dar sequência ao nosso estudo do livro Conflitos Existenciais de Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Para a gente é uma honra, né, do nosso grupo Apometria Amor e Luz, estar estudando esse livro tão importante, tão necessário, né? Eu oriento a vocês adquirirem esse livro, o link está na descrição desse vídeo, vale muito a pena. É uma fonte de consulta para a gente entrar em entendimento com as nossas desarmonias, porque Joana de Ângeles ela vai falando transtorno por transtorno e ela dá esclarecimentos do que é, né, como ele se manifesta, e depois ela passa algumas indicativos de terapias. Então, Joana de Ângeles ela nos presenteia com tantos livros maravilhosos e esse é um livro muito bacana. Então, a gente está falando sobre a raiva, né? Esse sentimento tão presente nos dias de hoje, né? Onde as pessoas, por qualquer eventualidade, por qualquer situação de desarmonia, reagem de uma forma tempestiva, agressiva. E isso pode ser de forma verbal, né? Ou então através de atos violentos mesmo. Pela falta de entendimento, a gente percebe que as pessoas estão em guerra, né? Países estão em guerra, pessoas estão em guerra, e é preciso a gente entender como isso funciona, né? Para que a gente seja um ponto de apoio, para que a paz se estabeleça em todos os cantos, né? Começando por nós. Então, a gente falou nos nossos encontros anteriores que a raiva ela é um instinto primitivo, né? E aí, então, como todo instinto, ele está muito presente ainda em nosso ser, nossa estrutura, né? E a raiva, ela tem origens, ramificações, tanto da nossa vida passada, nossas existências passadas, onde a gente cometeu algum desvio de comportamento, no qual a gente, por orgulho, colocou o outro como subjugado, né? Ignorando o direito dessa pessoa. Então a gente cria umas reações que são agressivas, violentas e contrárias às leis divinas, que essas leis elas estão inerentes a todo mundo, né? Dentro da nossa consciência. Então, à medida que a gente vai evoluindo, isso fica muito mais evidente. E por serem leis, né, o nosso corpo, nosso ser, né, ele reage avisando que algo não foi adequadamente feito. E isso gera desde transtornos psíquicos, emocionais e vindo até a doenças. E a gente também tem essas manifestações, né, da ramificação da raiva. Para compreender melhor o processo de educação, valores que nós vamos adquirindo nessa vida atual, né? Fatores socioeconômicos, o ambiente familiar, tudo isso também gera situações que em desarmonia resulta no processo da raiva. Nós temos também que destacar a questão de educação infantil, onde crianças, né, dentro daquele ambiente, são também colocadas numa educação opressora e que ela não tem oportunidade de se manifestar. Então, essa criança vai crescendo nesse ambiente opressor e quando chega a um determinado ponto da vida dela, ela tem um verdadeiro descarrego, um surto, né? Então, às vezes, já é um adulto que comete, às vezes, um ato insano, que nem a pessoa não vai entender nada, porque ele sempre foi uma pessoa pacata e tal. E também a gente vê crianças que tiveram, no extremo, uma liberdade, né, descontroladamente. Então, essa criança fez tudo que ela quis e ela vai entendendo, né, alguma coisa que está em desajuste dela, né, e então ela se rebela contra esse sistema,
extremamente liberalista, né? E é bem interessante isso, que aí os jovens às vezes vão para as drogas, vão para atos bem mais que chamam a atenção dos familiares, e quando há uma descoberta da raiz daquele problema, verifica que foi exatamente essa liberdade, né, sem freios, que gerou tudo isso. A raiva, né, então a gente consegue enxergar essas ramificações do passado, né, e aí a gente tem nesses desvios de comportamento a culpa, né, que fica reverberando em nós. Então, pessoas que se encontram, né, afastadas do ambiente social, né, elas não são difíceis de uma convivência. Dentro delas há um entendimento, né, de que elas não merecem, né, estar em convívio com outras pessoas, viver bem, em harmonia, né, porque essa culpa fica latente dentro dela, isso é inconsciente, né? A gente não entende por que a pessoa tem aquele tipo de vida, né? E é uma pessoa extremamente difícil de conviver, muito mal-humorada, né? E a gente também encontra pessoas, né, que são extremamente violentas, agressivas, mal-humoradas, mas quando a gente vai buscar a raiz desse comportamento, dessa postura, a gente vai compreender que essa pessoa, na verdade, ela reage por uma percepção de que tudo que ela está ao redor dela é uma espécie de ameaça, né? Como meu cachorro aqui latindo. Ele identifica qualquer pessoa que passa aqui na frente do sítio como o invasor, está ameaçando o território dele. Então ele late, né? E a gente evita dele avançar, porque é o instinto dele que faz isso. Então, essas pessoas que têm essa percepção, esse desfoque, porque na verdade isso não existe, né? Ela vive num mundo meio que ilusório. Então, ela acaba reagindo agressivamente em relação a tudo, porque ela acha o mundo um local hostil. Então, se a gente for refletir e analisar como, né, a gente tem visto esse tipo de comportamento, né? A humanidade se encontra muito adoecida e a gente precisa ter quanto mais informação, como esse livro maravilhoso da Joana de Ângeles, para que a gente tenha um suporte adequado para poder oferecer ajuda a todas essas pessoas, inclusive a gente, dentro desses conflitos, dentro desses desafios. E falando em desafios, né, e aí a gente vai entrar no capítulo de hoje, né, na parte do terceiro capítulo, né, a última parte, que fala sobre terapias para a raiva. Quando a gente fala em desafios, a gente deve compreender como um processo necessário para nossa evolução, né? Um exercício, um desafio, porque são através desses momentos que a gente consegue superar, que a gente consegue crescer, que a gente consegue amadurecer. E cada vez mais a gente tem visto que esses desafios, eles vão aumentando em grau de dificuldade. Porque o mundo é cruel, porque Deus, né, quer que a gente se dê mal? Não, isso não existe. A gente precisa desses processos, né, desses desafios, para que a gente se fortaleça espiritualmente. Né? A Terra está passando por um grande momento agora, né? Passou pela pandemia, agora a gente está passando por essa notícia de guerra, né? Esses eventos. Então, como cada um se porta diante essas informações? Como cada um
se porta em relação a, por exemplo, uma situação incômoda, como um desemprego, como uma doença, um desencarne, né? A gente teve muito isso, né, na pandemia. Então, como resolver essa situação que é contrária ao que se pretendia, o que se esperava? Então, muitas pessoas, elas reagem num movimento de rebeldia, de raiva, né? Em relação à vida, em relação ao plano divino, em relação às pessoas. Ela se coloca muito como vítima dessa situação. Então, Joana de Ângeles fala que não existe grandes saltos, né? Existe um passo a passo. E eu acredito que isso é uma luta diária que a gente tem, né? No meu caso, eu avaliando esse processo da raiva, eu percebo que a raiva é muito ainda presente de uma forma assim de reagir intempestivamente. E a gente vai ver que Joana de Ângeles dá o ponto-chave para a gente parar, para evitar um desastre, né? Então, aqui ela falou uma palavra que eu fui lá para pesquisar, antropossociopsicológico, né? Joana de Ângeles é maravilhosa com os termos dela, né? E essa palavra, né, esse aprendizado antropossociopsicológico, ele tem até um vídeo no YouTube falando sobre isso. São todos os eventos, todas as experiências que o ser teve desde a criação dele. Então, os vários reinos, né? Reino mineral, animal, nominal. Então, tudo que ele está aprendendo, tudo que ele está buscando, né? E eu achei isso lindo, porque quantas coisas já que o nosso espírito tem registrado, né? A gente já parou para perceber isso? Já parou para pensar sobre isso, né? Então, a gente tem muita coisa a agradecer, né? E a se sentir valorizado nesse sentido. Então, esse é um momento de reflexão, né? Então, quando a gente tá nesse processo antropossociopsicológico, né? Desde a nossa primeira existência. Então, quando a gente se encontra nesse momento, né? Quais são as percepções, o que a gente precisa entender melhor, o que a gente precisa ressignificar dentro da gente. Lembrando que tem os aspectos da intelectual e moral, né? As nossas duas asas. E elas precisam ambas estarem bem desenvolvidas. Não adianta a gente se aprimorar na questão intelectual e deixar o aspecto moral subdesenvolvido, né? Por quê? Porque não tem, a gente vai fazer um voo, né, em círculos viciosos, né? Então a gente precisa estar desenvolvendo essa capacidade de equilíbrio, né? E não tem como a gente crescer, amadurecer sem esse esforço, né? Lembrando sempre, Joana de Ângeles colocou muito claro isso. Ninguém cresce, ninguém evolui sozinho e parado, né? Então, isso é muito forte, a gente precisa ter esse movimento de enfrentamento em relação às nossas dificuldades, sem aquela visão vitimista, sem aquela visão de que tudo é ameaçador. Outra coisa que Joana de Ângeles comentou nesse capítulo que eu achei assim muito apropriado é que sobre as nossas reincidências, os nossos tombos, as nossas quedas, a gente vai sempre estar levantando, daqui a pouco pode ser que dê um tropeço, cai, novamente a gente precisa se levantar, e é assim a vida, né? Por isso que é um passo de cada vez. Não adianta a gente querer correr uma maratona sem estar preparado,
né? A gente precisa ter esse olhar amoroso em relação às nossas deficiências, às nossas fragilidades e compreender, né, que é um processo, é necessário a gente ter esse cuidado, né, diário com as nossas, digamos assim, fragilidades espirituais, né, nossas tendências, né, porque a gente traz muito isso do passado, né, as nossas tendências, isso está muito registrado em nosso ser. Então, é preciso a gente ir modificando aos poucos, né, substituindo essas tendências por algo muito positivo, começando pelo nosso pensamento, né, vem um pensamento né, com teor negativo, de raiva ou de menosprezo, né, de baixa autoestima, tudo isso precisa ser trabalhado, precisa dar uma paradinha e analisar, né, que a gente é sim frágil, vulnerável e que a gente precisa estar muito em contato com essa força divina para poder se reerguer, para seguir em frente. Por isso eu chamo a atenção aqui a importância, né, da gente, todo mundo se dar as mãos para um ajudando o outro a superar esses momentos tão complicados, né? E outra coisa que Joana de Ângeles mencionou aqui, a importância dessa paradinha, da gente procurar ter um momento, né, em relação àquela rapidez, aquela volúpia de querer responder em relação a alguém que nos mexeu com a gente, sabe, de dar uma resposta mostrando que a gente não tem aquela compreensão daquilo, que a gente sabe mais que o outro, ou mesmo discutindo, né, baixando mais ainda o nível, gritando com o outro, né, ou então tomando alguma atitude tempestiva, né. Então tudo isso ela menciona que são atitudes extremamente precipitadas e que vão gerar grandes ressentimentos, né, até remorso. Então isso acontece muito. Quantas vezes, inúmeras vezes alguém falava alguma coisa e já ia tomar satisfação com a pessoa, né, já na hora, né, porque dentro de mim corre um sanguinho espanhol. E aí os espanhóis são assim, né, eles querem resolver as coisas para ontem. E esse sangue fervilha, então faz com que a gente nem raciocine direito, que é uma das coisas que a raiva faz, ela joga a adrenalina, a força para os membros, né, para os extremos, e a gente fica desvitalizado, né, os nossos órgãos vitais ficam todos desvitalizados, então isso enfraquece muito, né, desgasta muito. Então depois daquela briga, depois daquela gritaria, depois de falar um monte de coisa que não devia ter falado, o que acontece? A gente sai extremamente cansado, frustrado, porque não houve entendimento nenhum, e arrependido, né? Depois que aquela palavra saiu, depois que você projetou os seus pensamentos em relação a tudo aquilo, aquela luta, aquela guerra aconteceu, a gente tem que simplesmente pegar, né, somar as perdas, ver o que aconteceu e ver que não valeu nada a pena, né? Então, Joana de Ângeles chama o exercício da paciência, é a gente ficar um pouquinho em silêncio, né? Deixar o outro falando, exatamente falando. Ele vai falar coisas que, assim, até nesse momento é importante observar, porque aquele ser que está falando um monte de coisa pra gente, ele tem um ponto de vista. Então a gente tem que analisar se o que ele vai falar não encaixa naquelas deficiências que a gente tem, naquele pedaço que a gente tem vazio, ele não está oferecendo algo para nos completar. Do jeito dele, às vezes, de uma forma agressiva, mas é importante a gente refletir sobre isso, né?
que às vezes o outro tá vendo alguma coisa que a gente não tá enxergando. Às vezes o modo que ele tá falando isso é um modo meio que fora, né, do adequado, mas a gente tem que ignorar essa parte. E outra coisa, ele também tem as fragilidades como nós, e isso deve ser considerado. Então, esse momento de reflexão, de paz, de silêncio é importante. A gente tem recebido bastante orientação espiritual falando sobre isso, sobre o poder do silêncio. Mas não o silêncio só ficar quieto por dentro, né? Falar um monte de coisa, pensar um monte de coisa, né? Não, é o silêncio mesmo, um mergulho, né, dentro da gente, né, procurando resgatar o equilíbrio e a calma. Bom, e o que mais que a Joana de Anjos fala nesse capítulo maravilhoso? Bom, ela dá um alerta aqui, né? Ela fala sobre quando a raiva, né, é uma coisa rotineira na vida da pessoa, né? Essa pessoa vive com raiva, né? Tudo dela, ela sempre tá brigando com as pessoas, ela sempre tá em estresse, ela sempre tá em um movimento, né, de insegurança, querendo agredir todo mundo porque ela se sente ameaçada e, enfim, todos esses sintomas indicam que essa pessoa está com um grande transtorno e que é recomendável, sim, ela fazer uma terapia, né, com acompanhamento especializado, psicológico, né, e é muito importante isso, a pessoa ver que ela precisa de ajuda, né, quem está próximo a uma pessoa dessa tem que ter muito tato para poder indicar um trabalho assim, uma terapia, porque às vezes ela vai até achar, se ofender com isso, mas é necessário a gente chamar atenção para uma ajuda especializada. E mencionando, né, uma parte bem interessante que ela coloca a seguinte, que a psicoterapia cuidadosa remontará a conflitos adormecidos no inconsciente, que tiveram origem no período infantil ou durante a adolescência, quando as circunstâncias induzirem a aceitação de situações penosas, sem direito de explicação ou de justificação. As pequenas contrariedades acumularam-se e, porque não foram diluídas conforme deveriam, explodem quando algo proporciona aumento de volume de a carga existente, fazendo-a insuportável. Então, vocês lembram que a gente comentou sobre a educação infantil, sobre as crianças que vão crescendo naquele ambiente onde é muito opressor, onde elas não têm oportunidade de expor, né, a opinião delas, de falar, né? Então tudo é muito imposto e isso vai gerando um volume energético, né, de emoções que vão ficar reservadas até um certo momento e depois isso tende a se diluir de uma outra forma, desde um comportamento, de uma doença. E então é muito importante que a terapia ela vai identificar isso e vai dar as orientações adequadas, né? Agora, a gente tem essa questão também espiritual de influência. Então, Joana de Anjos fala sobre o poder, né, da terapia da prece, da meditação e das boas leituras. Sempre o Joana de Anjos está chamando atenção para isso. E como é importante, pessoal, porque a prece, ela é como um calmante da alma. Eu sei que tem vezes que, às vezes, a gente está em o nosso conflito é tão grande que a gente não consegue fazer uma prece, né? Por isso que eu acho que tem tanta ajuda aí, né? Tem áudios de orações, tem grupos de orações, então eu acho isso maravilhoso, né? Mas a oração, ela tem essa tendência a fazer com que todas as energias, né, que estão fora do lugar, elas vão se acomodando
né, para depois serem limpas. E é muito importante que a gente creia nisso, tenha fé nisso, não é? O poder de uma oração, como a oração é poderosa, né? Para isso a gente tem as meditações, né? Tirando aquela crença de que meditação a pessoa precisa ficar numa posição extremamente incômoda, né? Sem se mexer, né? A pessoa pode estar em estado meditativo caminhando, lavando uma louça, né? Isso é maravilhoso porque é um alinhamento do espírito com o divino e a sua manifestação no plano terreno. Então ela fica alinhada, né? E ela se sente fortalecida. Na meditação a gente consegue resgatar as nossas desassociações dos nossos erros, a quantidade de personalidades, personas que estão em traumas, em tumultos, e a gente vai resgatando uma a uma e cuidando, esclarecendo, né? Isso é um tratamento de beleza para a alma, a meditação. E as boas leituras, como tem bons livros para ler, né? Inclusive essa seleção da Joana de Ângeles, essa seleção psicológica, né? São livros maravilhosos, né? E esses conflitos existenciais, eu acho que todo mundo devia ter um livro desse, né? Ajuda muito, muito mesmo. Então, mas fora isso, tem romances espírita, tem livros extremamente educativos. Então, coisas que vão fazer com que aquele mental seja enriquecido de um teor, de uma energia muito positiva. A gente cria formas, pensamentos, né? Quando a gente está lendo, está imaginando aquilo, que vão nos auxiliar muito, né? Então é importante que a gente use essas ferramentas indicadas por Joana de Ângeles, né? E ela faz uma referência ao nosso mestre Jesus, como era lindo, né? Na questão da bioenergia. Ele simplesmente, às vezes nem precisava tocar, a presença dele já era transformadora, né? Mas às vezes um simples toque dele e aquele ser era totalmente modificado na estrutura energética, passando para a física, né? Passando o espírito para o corpo físico. E era maravilhoso, né? Ele ainda opera em nós, né? Então, ela faz uma referência dizendo que nós somos discípulos modernos de Jesus. Eu fiquei tão feliz quando eu li isso, porque ela coloca que mesmo sendo tão, né, com fragilidades, com deficiências, a gente pode ter esse poder de transformar o outro, né, com as nossas energias. E é muito importante que a gente compreenda isso, a quantidade de energia que tem dentro da gente e que através da nossa disciplina mental, da nossa vontade, do nosso desejo mesmo de poder ajudar as pessoas, como a gente pode ser um elemento positivo nessa constituição toda, né? Um discípulo de Jesus moderno. É extremamente, né, estimulante isso. Então, eu deixo para vocês esse livro, né? O link está aí nas descrições para vocês adquirirem e vamos seguindo em frente, né? Um beijo enorme no coração. Se esse vídeo foi bom para você, por favor, nos ajude divulgando, né? Clique lá no joinha e procurem divulgar, tá bom? Tem muita coisa boa aí da Joana de Ângeles e a gente, do nosso jeitinho, tá tentando fazer a nossa parte, tá bom? Um beijo no coração de vocês e gratidão por tudo.